Bem-vindo a todos. Esta é mais uma série do nosso programa Saber Direito aqui na TV Justiça. O meu nome é Pedro Carlos Sampaio Garcia, sou juiz do trabalho em São Paulo, na função de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho, lá de São Paulo, Tribunal Regional da 2ª Região. Nessa série de aulas, nós estamos aqui estudando Direito do Trabalho, a figura do empregador. Hoje, nessa aula, nós continuaremos a estudar alguns temas relacionados à figura do empregador. Nós vamos começar examinando a questão do grupo econômico, grupo de empresas, e depois vamos examinar o tema da sucessão de empregadores. Aqueles que quiserem encaminhar dúvidas, perguntas, poderão fazer isso pelo nosso e-mail. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Na aula passada, nós continuamos, na primeira aula vimos empregador, empresa e administração pública. Na aula passada, examinamos o conceito de empregador, risco da atividade econômica, poder de direção do empregador, sobretudo o poder fiscalizador, aquele tema tão delicado do poder fiscalizador de um lado e de outro lado a proteção à privacidade e intimidade do trabalhador. E na aula de hoje, vamos então começar a estudar alguns temas relacionados à figura do empregador. O primeiro tema que nós vamos estudar é o chamado grupo econômico, grupo de empresas. O termo empresa, na verdade, sendo usado aqui sem aquela técnica exata. Nós vimos na primeira aula que empresa é uma atividade econômica organizada. Agora nós estamos falando do grupo de empresas no sentido de grupo de pessoas jurídicas, de empresários, de pessoas jurídicas, pessoas físicas que atuam organizadamente como um grupo de empresas. É a regra do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. É o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. É a chamada regra da solidariedade das empresas pertencentes a um grupo econômico. A regra da solidariedade das empresas pertencentes a um grupo econômico. Uma medida que revela a clara finalidade protecionista do direito do trabalho. Essa regra da solidariedade das empresas pertencentes a um grupo econômico revela aí o caráter protecionista do direito do trabalho. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, estabelece que quando duas ou mais empresas, na verdade o dispositivo fala em uma ou mais empresas, um pouco impreciso, porque o grupo econômico tem que ter pelo menos 2 empresas. Então, quando duas ou mais empresas com personalidade jurídica própria, quando duas ou mais empresas com personalidade jurídica própria, sob a direção de uma delas, constituírem grupo econômico de qualquer natureza, hein? Grupo econômico comercial, industrial, financeiro, constituírem grupo econômico, serão elas solidariamente responsáveis para os efeitos da relação de emprego. Quando duas ou mais empresas com personalidade jurídica própria, sob a direção de uma delas, constituírem grupo econômico, elas serão solidariamente responsáveis para os efeitos da relação de emprego.
Vejam, na economia moderna, é muito comum as empresas atuarem organizadamente como um grupo econômico. Seja porque uma empresa controla outras, tem um controle acionário de outras, seja porque sócios são comuns, porque atuam organizadamente sob a direção de uma delas. São empresas diferentes. Vejam a definição que eu passei para vocês. Quando duas ou mais empresas com personalidade jurídica própria. São pessoas jurídicas diferentes. Não é matriz e filial. São empresas diferentes, mas que atuam organizadamente. Atuam de forma organizada sob a direção de uma delas. Isso é muito comum na economia moderna. As empresas atuarem como um grupo econômico. Isso aumenta a produtividade, o rendimento, a lucratividade. O grupo econômico é formado no interesse da atividade empresarial e é perfeitamente legítimo. Faz parte das regras do capitalismo. Se organizar num grupo para ter maior lucratividade. Mas quando as empresas atuam como um grupo econômico, elas serão solidariamente responsáveis para os efeitos da relação de emprego. Elas todas respondem solidariamente para os efeitos da relação de emprego. É uma hipótese de solidariedade prevista em lei. Vamos aqui apenas lembrar, para situar, o que significa essa ideia de solidariedade, de responsabilidade solidária. Isso vem regulado no Código Civil, é o Código Civil que trata da solidariedade. E o artigo 265 do Código Civil estabelece que pode haver solidariedade quando prevista em lei ou no contrato. Na solidariedade, nós temos mais de um devedor. Nós temos o devedor que contraiu a dívida, aquele que contraiu a obrigação, mas por força de lei ou do contrato, outros que não contraíram a dívida, que não contraíram a obrigação, vão responder por ela. Vão ser considerados devedores solidários. Vejam, a solidariedade é uma regra mesmo de exceção. Por isso que o Código Civil estabelece, o artigo 265 do Código Civil. Nós temos um devedor que é aquele que contraiu a dívida. E temos um outro que não contraiu a dívida, não contraiu a obrigação, mas responde por ela. É um devedor solidário. A lei, em certas situações, em certas hipóteses, estabelece regras de dívida solidária, de responsabilidade solidária. Normalmente, alguma medida de proteção, algum interesse que se quer tutelar de forma mais efetiva, se estabelece a regra de solidariedade. E nesses casos, o credor, aquele que quer cobrar, ele não precisa cobrar daquele devedor que contraiu a dívida. Ele pode cobrar de qualquer devedor solidário. Ele pode escolher de que devedor solidário ele vai cobrar. Ele não precisa cobrar daquele que contraiu a dívida. Ele pode cobrar de todos. Pode cobrar de um só. E ele escolhe. Quando a solidariedade está prevista em lei ou no contrato, o credor escolhe de que devedor solidário ele vai cobrar. O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT traz uma regra dessa. É uma previsão legal. As empresas que pertencem a um grupo econômico respondem solidariamente para os efeitos da relação de emprego. Isso significa que o empregado de uma empresa, de um grupo econômico, pode cobrar seus direitos de qualquer empresa do grupo econômico. Ele não precisa cobrar da empresa que contratou. Pode, mas não precisa.
ele pode cobrar seus direitos de qualquer empresa do grupo econômico. Vejam que aqui nós temos uma regra que mostra uma clara finalidade protecionista à cobrança do crédito do trabalhador. É tentar facilitar a cobrança do crédito do trabalhador. Ele foi contratado por uma empresa do grupo, para a qual ele trabalha, mas ele pode cobrar seus direitos de qualquer empresa do grupo econômico. Ele pode cobrar seus direitos da empresa que contratou, pode cobrar de outro, pode cobrar de todas, todas respondem solidariamente para os efeitos da relação de emprego. É uma medida de claro caráter protecionista, facilitar a cobrança do crédito trabalhista. Aqui nós podemos ter uma questão aqui dos alunos, temos uma questão aqui para apresentar aqui dos alunos. Meu nome é Silvia, eu estudo no UniCeub e eu queria saber o seguinte: se a empresa que o empregado trabalha pertence a um grupo econômico e decreta falência, o empregado pode cobrar seu direito de outra empresa do grupo ou ele tem que habilitar seu crédito na falência? Silvia. Isso. Silvia, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Essa é uma questão delicada e importante. O empregado trabalha para uma empresa do grupo econômico. A Silvia colocou a hipótese importante aqui. E essa empresa para a qual ele trabalha tem a falência decretada. Decreta a falência. Quebra. Falência. Quando a empresa tem uma falência decretada, o trabalhador vai cobrar seu crédito contra essa empresa. Vamos imaginar uma empresa que não é do grupo econômico. Tem a falência decretada. Ele vai cobrar, vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Com a falência, dificilmente o empregado recebe seus direitos. A empresa está insolvente, não vai pagar também os trabalhadores. Ele move uma ação na Justiça do Trabalho para apurar quais são os seus direitos. Apurado os seus direitos, verificado quais são os seus direitos, ele vai ter que ir ao juízo falimentar. A falência corre na Justiça Comum, não é na Justiça do Trabalho. A falência corre um processo na Justiça Estadual, na Justiça Comum. Ele, verificando quais são os direitos na Justiça do Trabalho, ele vai ter que ir lá no juízo falimentar, habilitar o seu crédito na falência. Na falência, o crédito é habilitado e fica aguardando ali o rateio dos bens para cumprir com as obrigações com todos os credores. E dificilmente na falência, os credores, inclusive o trabalhador, que tem um crédito privilegiado, dificilmente na falência se consegue receber tudo. É muito raro. A falência, a empresa insolvente, se arrecada todos os bens, se forma uma massa falida, e aí todo mundo habilita o seu crédito e vai pagando na medida do possível. Portanto, numa falência, o trabalhador tem que se submeter ao juízo falimentar. Ele vai ter que habilitar o seu crédito no juízo falimentar. É o que a Silvia falou de habilitar o crédito na falência. No entanto, vejam aqui o caráter protecionista dessa regra da solidariedade das empresas do grupo econômico. Se o empregado trabalha para uma empresa do grupo econômico e essa empresa tem a sua falência decretada, ele não precisa habilitar seu crédito na falência. Ele não precisa passar por isso, ir lá no juízo falimentar, habilitar seu crédito. Ele pode cobrar seus direitos na Justiça do Trabalho de outra empresa do grupo econômico. Se o empregado trabalha na empresa do grupo e ela tem a falência decretada, ele não vai habilitar o crédito na falência, não. Ele vai cobrar seus direitos de outra empresa do grupo econômico. Porque todas as empresas do grupo respondem solidariamente para os efeitos da relação de emprego. Então, viu, Silvia? A medida protecionista. Facilitar a cobrança do crédito do trabalhador. Facilitar a cobrança. Em vez de ir lá no juízo falimentar, cobra de outra empresa do grupo econômico. Agora, para que essa regra seja aplicada, para que nós possamos aplicar a regra da solidariedade das empresas pertencentes ao grupo econômico,
é preciso que se configure essa atuação organizada do grupo econômico. É preciso que as empresas atuem organizadamente. E em se tratando de grupo econômico urbano, é preciso, para que ele se caracterize, para que ele se configure, para que nós possamos aplicar a regra da solidariedade, é preciso que exista uma empresa dirigente e empresas dirigidas. Uma empresa controladora e empresas controladas. Para que o grupo econômico urbano se caracterize, é preciso haver uma relação interna de subordinação entre as empresas do grupo. Para que o grupo econômico urbano se caracterize, é necessário haver uma relação interna de subordinação entre as empresas do grupo. É preciso ter uma empresa controladora e empresas controladas. Não basta uma mera relação de coordenação. Isso não é suficiente, uma mera relação de coordenação entre as empresas do grupo. Isso não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. É preciso que nós tenhamos uma empresa dirigente e empresas dirigidas, uma empresa controladora e empresas controladas. Agora, essa relação de subordinação, ela não precisa ser formalizada. Uma empresa que formalmente controla, tem o controle acionário das demais empresas, ou então uma holding, a empresa holding, né, aquele termo holding, é exatamente uma empresa que tem como finalidade controlar outras empresas. Não é preciso que tenha uma holding, uma empresa controladora formalmente. Esse controle pode se dar de várias formas. Uma pessoa física que controle várias empresas. Tem o controle acionário de uma, exerce o cargo de direção e gerência de outro, tem o filho dirigindo uma terceira. Isso já é suficiente para caracterizar um grupo econômico. Ou então, é uma família que tem posições estratégicas em várias empresas, e essas empresas atuam organizadamente, já é suficiente para caracterizar essa relação de controle. Não precisa ser um controle formal, mas precisa haver algum controle, uma empresa dirigente e empresas dirigidas para se caracterizar o grupo econômico. Nem que a empresa dirigente seja empresa dirigente pessoa física, pode. Pode ser uma empresa exercida por uma pessoa física, dirigindo várias pessoas jurídicas. Vejam também que para o grupo econômico se caracterizar, não é necessário que todas as empresas atuem no mesmo ramo, numa mesma atividade. Isso é mais fácil de perceber, um grupo econômico, em algumas áreas, porque todas atuam no mesmo ramo. Os grupos financeiros, formados por bancos, seguradoras, corretoras, é mais fácil de identificar o grupo econômico. São empresas diferentes, pessoas jurídicas diferentes, mas que atuam organizadamente, respondem solidariamente para os efeitos da relação de emprego. Mas nós podemos ter um grupo econômico formado por empresas que têm atividade econômica absolutamente diversa. Um hotel com um jornal, com uma metalúrgica, com uma hidrelétrica. Perfeitamente possível. Um grupo econômico formado por um hotel, por um jornal, por uma metalúrgica, por uma hidrelétrica. Desde que elas tenham uma atuação organizada, sejam controladas por alguém. Ainda que seja um controle exercido por uma pessoa física, é suficiente para aplicar a regra da solidariedade. Portanto, no grupo econômico urbano, para que nós tenhamos a regra da solidariedade, é preciso haver esta empresa controladora e empresas controladas. Não formalmente, mas algum controle. Já quando se tratar de um grupo econômico rural, o grupo econômico rural vem regulado numa lei. É a Lei
5889 de 73. A Lei 5889 de 73. A Lei 5889 de 73 é a lei que cuida do trabalho rural. Uma observação aqui. O empregado rural é regido pela CLT, se aplica ao empregado rural a CLT, mas com algumas diferenças da Lei 5889 de 73. Ela traz algumas particularidades para o trabalho rural. E uma das diferenças é a definição do grupo econômico rural. O grupo econômico rural vem definido no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 5889 de 73. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 5889 de 73. E no grupo econômico rural, a regra é a mesma. Uma medida de proteção ao trabalhador. A cobrança dos créditos trabalhistas. Facilitar a cobrança, a solidariedade das empresas pertencentes ao grupo econômico rural. Mas no grupo econômico rural, basta uma relação de coordenação entre as empresas. Enquanto no grupo econômico urbano nós precisamos de uma empresa controladora e empresas controladas, no grupo econômico rural basta uma mera relação de coordenação. Não precisa ter uma empresa dirigente e empresas dirigidas. Basta uma relação de coordenação que já é suficiente para caracterizar o grupo econômico rural e já é suficiente para aplicar a regra da solidariedade. É o caso, por exemplo, na área rural, daquele consórcio de produtores rurais. É uma figura conhecida na área rural, consórcio de produtores rurais. Normalmente formado por pequenos e médios proprietários que se organizam num consórcio para ter facilidade na produção, tem alguns investimentos fiscais, alguns incentivos. O consórcio de produtores rurais é uma mera relação entre os produtores. É uma relação de mera coordenação entre os produtores. Mas já é suficiente. Já caracteriza o grupo econômico. Quem participa de um consórcio de produtores rurais responde solidariamente para os efeitos da relação de emprego de qualquer empregado, de qualquer produtor do consórcio. Porque no grupo econômico rural, basta a relação de coordenação para ele se caracterizar. E para nós aplicarmos a regra da solidariedade das empresas pertencentes ao grupo econômico. Aqui apenas uma observação. Eu fiz essa distinção para vocês do grupo urbano, que exige a relação de subordinação, e do grupo rural, que basta uma mera relação de coordenação. Recentemente, quando eu digo recentemente, é o mês passado, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, numa decisão nova, é uma inovação da jurisprudência, reconheceu um grupo econômico urbano para efeito de aplicar a regra da solidariedade, reconheceu um grupo econômico urbano em que havia uma mera relação de coordenação. O TST, numa decisão recente, do mês passado, reconheceu um grupo econômico urbano em que havia uma mera relação de coordenação. O TST fundamentou essa decisão, entendendo que a economia moderna hoje se atualizou, a economia globalizada mudou seus contornos e, portanto, a regra da CLT, que é de 1943, lá atrás tem que ser atualizada. E hoje o TST entendeu que nós temos várias situações em que se configura um grupo econômico por coordenação e que se deve atualizar o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, adotando a mesma regra que já se aplica para o grupo econômico rural. Admitir a solidariedade, existindo uma mera relação de coordenação entre as empresas do grupo.
Apenas aqui fazer uma observação, é uma primeira decisão, não é ainda, não estou dizendo com isso que a jurisprudência está entendendo que agora no grupo econômico urbano não precisa ter mais empresa controladora. Mas é uma decisão de vanguarda, é uma decisão nova do TST que pode mudar o entendimento nessa questão. É uma inovação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Essa questão da solidariedade das empresas do grupo econômico vem sendo muito debatida na doutrina e na jurisprudência. Vem se buscando compreender, explicar qual é a natureza dessa solidariedade. Como se explica essa solidariedade? Uma primeira corrente afirma que esta solidariedade, prevista no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT e parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 5889 de 73, que esta solidariedade seria uma solidariedade ativa. Uma solidariedade ativa. É o termo utilizado pela doutrina, que é um pouco inadequado, porque pode trazer uma confusão com a solidariedade ativa do Código Civil. E não é a mesma coisa, é outra coisa. A solidariedade ativa do Código Civil é uma hipótese tratada no Código Civil, em que nós temos vários credores solidários. Uma obrigação e vários credores solidários. Aqui, quando eu falo solidariedade ativa do grupo econômico, é outra coisa. Os defensores da tese da solidariedade ativa no grupo econômico afirmam que, no caso de grupo econômico, o grupo é o empregador único. Empregador não é a empresa que contratou. Empregador é o grupo. Quem trabalha para uma empresa de um grupo econômico, trabalha para o grupo. É a tese do grupo econômico como empregador único. Por isso chamada impropriamente de solidariedade ativa. É porque todas as empresas do grupo atuariam ativamente no contrato de trabalho. O grupo é o empregador único. Tanto que o empregado que trabalha para mais de uma empresa do mesmo grupo não tem mais de um contrato, tem um contrato só. Isso é posição firmada na jurisprudência. Tem até súmula quanto a isso, hein? É a súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho. Relembrando a vocês, sempre bom lembrar, súmula é um verbete de uniformização de jurisprudência. Os tribunais todos, sobretudo os tribunais superiores, que têm essa função, uniformizar a jurisprudência nacional, os tribunais soltam verbetes que são enunciados, firmando um entendimento uniformizado da jurisprudência. Servem como orientação para todas as instâncias inferiores. É um verbete de uniformização de jurisprudência. Serve como uma orientação às instâncias inferiores. O TST firmou o entendimento na súmula 129, no sentido de que quem trabalha para mais de um empregado, quem trabalha para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, não tem mais de um contrato, tem um contrato só. Quem trabalha para mais de uma empresa de um mesmo grupo econômico, tem um contrato só. Segundo esse entendimento, é porque o grupo é o empregador único. Por isso que todas as empresas respondem. Por isso que todas elas respondem. O empregado pode cobrar de qualquer uma delas. Até se tiver a falência de uma, pode cobrar de outra. Porque todas as empresas assumem a posição de empregadora. Portanto, todas são empregadoras. Ele cobra de qualquer um, cobra de todas, cobra de qualquer uma que ele escolher. É a tese do grupo econômico como empregador único.
A outra corrente, a outra tese, é a tese de que a solidariedade é passiva. A solidariedade é passiva. Aqui é aquela solidariedade passiva do Código Civil. É a solidariedade passiva do Código Civil que nós falamos no começo da aula. Para essa corrente, para os defensores dessa tese, empregador é a empresa que contratou. Empregador é a empresa que contratou. As demais empresas do grupo respondem solidariamente pelas dívidas trabalhistas da empresa que contratou. Para a tese da solidariedade passiva, empregador é só a empresa que contratou. As demais não são empregadoras. Quem contraiu a dívida é a empresa que contratou. Mas as demais empresas, por força de lei, respondem solidariamente pelas dívidas trabalhistas da empresa que contratou. É a tese, a corrente da solidariedade passiva no grupo econômico. É um tema polêmico, mas a jurisprudência e mesmo a doutrina começam a encaminhar no sentido da tese do empregador único. A jurisprudência e a doutrina começam a encaminhar, começa a prevalecer a ideia do grupo econômico como empregador único. Solidariedade ativa. O grupo é o empregador único. Não é uma questão resolvida, mas é a posição que começa a prevalecer. Isso tem repercussões importantes em todo o contrato de trabalho, hein? Tem repercussões importantes. Não sei se nós temos mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta dos alunos aqui sobre isso? Meu nome é Helder Ricardo e eu gostaria de saber se dois empregados do mesmo grupo econômico, mas de empresas diferentes, exercendo a mesma função, ganhando salários diferentes, se o que ganha menos tem direito de equiparação salarial. Qual é o seu nome mesmo? Helder. Helder. Pergunta dele é muito boa. Aliás, é exatamente uma das questões mais relevantes nesse tema do grupo econômico. Vejam como a pergunta dele. Dois empregados trabalham para duas empresas diferentes do mesmo grupo econômico. Dois empregados trabalham para duas empresas diferentes do mesmo grupo econômico. Exercem a mesma função, mas um tem salário superior. O que ganha menos tem direito à equiparação salarial? Vejam, a equiparação salarial vem regulada num dispositivo da CLT. É o artigo 461 da CLT. Equiparação salarial vem regulada no artigo 461 da CLT. O artigo 461 estabelece os requisitos para equiparação salarial. Quando é possível a equiparação salarial? E ele vai dizer que tem direito à igualdade salarial, tem direito ao mesmo salário, empregados que exerçam idêntica função. Não é função parecida, similar, é função idêntica. Que tenham a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, entre eles não tenha uma diferença de tempo de serviço superior a 2 anos. E diz o artigo 461 da CLT. Tem direito à igualdade salarial, empregados que exerçam idêntica função, trabalhando para o mesmo empregador. Tem direito à igualdade salarial quem exerce a mesma função, trabalhando para o mesmo empregador. No Brasil, a regra de igualdade salarial exige o trabalho para o mesmo empregador. Nós não temos no Brasil regras de igualdade salarial para quem trabalha para empresas diferentes, empregadores diferentes. Não há no Brasil regras de isonomia por
uma atividade econômica, regras de igualdade para quem trabalha pelo salário, regras de igualdade que levem em conta o salário do mercado. Isso não existe. Aqui no Brasil, tem direito à igualdade salarial quem trabalha exercendo a mesma função para o mesmo empregador. Por isso, para responder a pergunta do Elde, nós temos que definir se o grupo econômico é empregador único ou não. Se nós entendermos que o grupo econômico é o único empregador, dois empregados que trabalham para empresas diferentes do mesmo grupo econômico trabalham para o mesmo empregador. Se exercerem idêntica função, têm direito à igualdade salarial. Preenchem o requisito de trabalhar para o mesmo empregador. Se nós adotarmos a tese do empregador único, dois empregados que trabalham para empresas diferentes do mesmo grupo econômico trabalham para o mesmo empregador. Aí vão ter direito à equiparação salarial. Agora, se nós adotarmos a tese da solidariedade passiva, da solidariedade apenas nas dívidas, aí eles trabalham para empregadores diferentes. Na tese da solidariedade passiva, empregador é apenas a empresa que contratou. As demais empresas do grupo respondem pelas dívidas trabalhistas da empresa que contratou, mas não são empregadoras. Na tese da solidariedade passiva, eles não teriam direito à igualdade salarial, porque trabalham para empregadores diferentes. E a igualdade exige o trabalho para o mesmo empregador. Portanto, para responder essa pergunta, nós temos que adotar uma tese. Adotando a do empregador único, tem direito à igualdade. Adotando a da solidariedade passiva, não tem direito à equiparação. A jurisprudência, como eu disse a vocês, está se encaminhando para a tese do empregador único. Não é pacífico, não tem súmula a respeito disso especificamente, de equiparação, mas a jurisprudência está se dirigindo para a tese do empregador único. A posição que começa a prevalecer é que de dois empregados que trabalhem na mesma função, exercendo idêntica função, para duas empresas diferentes do mesmo grupo econômico, têm direito à igualdade salarial. É a posição que começa a prevalecer na jurisprudência. Não está definida. Não é uma questão resolvida, mas é a posição, neste momento, majoritária. Conseguimos responder aí a pergunta? Muito bem. Essa é a regra da solidariedade das empresas pertencentes ao grupo econômico. O primeiro tema que nós tínhamos que estudar nessa nossa aula. O segundo tema que nós vamos estudar, vamos ocupar agora o final da aula, e indo uma parte da aula que vem. O segundo tema que nós temos que estudar, também relacionado à figura do empregador, é o tema da sucessão de empregadores. O tema da sucessão de empregadores. É uma aplicação de um princípio. No tema da sucessão de empregadores, nós vamos aplicar o princípio da continuidade da empresa. No tema da sucessão de empregadores, nós vamos aplicar o princípio da continuidade da empresa. Agora, o termo empresa utilizado no seu sentido exato, hein? No seu sentido correto. Aquele sentido que nós estudamos na primeira aula. Empresa como atividade econômica organizada. É o princípio da continuidade da atividade econômica organizada. A continuidade da empresa. É a regra dos artigos 10 e 448 da CLT. São os artigos 10 e 448 da CLT. Dizem
os artigos 10 e 448 da CLT, que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou mudança na sua propriedade não interfere, não afeta o contrato de trabalho, nem os direitos do empregado. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou mudança na sua propriedade não afeta o contrato de trabalho, nem os direitos do empregado. Vejam, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa. É uma SA, virou uma limitada. Mudou a razão social, mudou o CNPJ. Mudou tudo lá, a estrutura jurídica mudou. Teve uma cisão, teve uma fusão, mudou o nome. Mas a empresa continua a mesma. A atividade econômica organizada continua a mesma. Ou então, quando essa regra é mais importante ainda, mudou a propriedade. A empresa foi vendida. Não mudou só o nome, não. Agora ela foi vendida mesmo. Veio um novo dono. Essas modificações, essas mudanças, não interferem no contrato de trabalho. Se a empresa continuou a mesma, se a atividade econômica organizada é a mesma, essas mudanças na estrutura jurídica ou na propriedade não afetam o contrato de trabalho, nem os direitos do empregado. O contrato de trabalho continua em pleno vigor. Não tem suspensão, não tem interrupção, não tem rescisão do contrato. O contrato continua em pleno vigor. É essa mudança na estrutura jurídica ou na propriedade que nós chamamos de sucessão. O novo dono, a nova pessoa jurídica, é o sucessor. O antigo dono, o sucedido. É muito comum, quando acontece isso, a empresa é vendida, o empregado ficar um pouco perdido. Puxa vida, meu patrão estava aqui, foi embora, já veio o novo patrão aqui, ninguém falou comigo, não deram baixa na minha carteira, não acertaram meus direitos. Como é que fica esse negócio? Fica exatamente assim. É assim mesmo. Mudou o dono, a empresa foi vendida, não tem que dar baixa na carteira, não tem que acertar direito nenhum. O contrato continua em pleno vigor. Quando o empregado sair no final, ele vai receber por todo o contrato. Quando ele sair no final, ele recebe por um único contrato de trabalho. Ele recebe por todo o período. E qual é a regra de proteção aqui? É que na sucessão, na alteração da estrutura jurídica, na mudança da propriedade, o sucessor vai responder por todo o contrato de trabalho. O sucessor responde por todo o contrato de trabalho. Vai responder, inclusive, pelos direitos decorrentes do período de trabalho prestado ao sucedido. O sucessor responde por todo o contrato. Vai responder, inclusive, pelos direitos decorrentes do período de trabalho prestado ao sucedido. O sucessor responde por todo o contrato. Mas essa regra vai um pouco mais adiante. Essa regra vai além. O sucessor não responde apenas pelos contratos de trabalho em vigor, em vigência. Ele responde também pelos direitos decorrentes de contratos de trabalho terminados na época do sucedido.
O sucessor não responde apenas pelos contratos de trabalho em vigor. Ele responde também pelos direitos decorrentes de contratos de trabalho terminados na época do sucedido. O sucessor, ele não responde apenas pelos empregados que ficaram com ele. Alguém lá comprou uma empresa, ficou com os empregados lá, com alguns trabalhadores. Ele não responde apenas pelos empregados que ficaram com ele. Ele vai responder também por direitos de empregados que saíram da empresa antes de ele adquirir a empresa. Tem um empregado lá que saiu da empresa, ele nem conhece. Esse empregado não recebeu corretamente seus direitos, o sucessor responde. E vai mais além ainda, hein? Vai adiante. O sucessor responde, inclusive, por direitos decorrentes de contratos de trabalho terminados na época do sucedido, que já sejam objeto de ação judicial e que já sejam objeto de execução judicial. Vai responder, inclusive, por direitos decorrentes de contratos de trabalho de empregados que saíram na época do sucedido e que já sejam objeto de ação ou até de execução judicial. Quem adquire uma empresa e tem lá uma execução trabalhista, vai responder pela execução trabalhista. O sucessor responde por tudo. Não adianta aquela cláusula contratual, que aparece muito nesses contratos, ressalvando a responsabilidade do sucedido. Isso é muito comum, hein? Não adianta. Lá, vendeu a empresa, ressalva-se aqui que o sucedido responde pelas dívidas trabalhistas de seu período. Isso não vale nada para o empregado. O empregado cobra do sucessor. Evidente que uma cláusula dessa depois reforça um direito regressivo. O sucessor vai ter um direito regressivo contra o sucedido. Eu paguei as horas extras dadas para o empregado do seu período, agora você tem que me indenizar. A cláusula reforça esse direito regressivo, mas o empregado cobra do sucessor. É a ideia de que quem está na titularidade do empreendimento tem mais condições de arcar com as dívidas trabalhistas. Depois ele que se acerta com o antigo dono. O sucessor responde por tudo. Sempre alerta, hein? Quem vai adquirir uma empresa, quer entrar no negócio, vai adquirir uma empresa, examina o passivo trabalhista, hein? Examina o passivo trabalhista, porque vai responder por ele. Não tem conversa, hein? Vai responder pelo passivo trabalhista. Agora, para que esta regra se aplique, para que a regra da sucessão se aplique, para que o sucessor tenha essa responsabilidade, é preciso a continuidade da empresa. É preciso a continuidade do empreendimento. Empresa é aquele conceito que nós já vimos na primeira aula aqui da nossa série de aulas. Empresa como atividade econômica organizada. Não é a continuidade de alguns elementos da empresa. Isso não é suficiente. É preciso a continuidade da empresa. Pode-se dar sucessão no único estabelecimento. Pode-se dar. Desde que prossiga nesse estabelecimento toda atividade econômica organizada. Não é o prosseguimento de um elemento da empresa. Por exemplo, quem compra o maquinário de uma empresa e vai exercer uma atividade com esse maquinário. Isso não é sucessão. O maquinário é apenas um elemento da empresa. É preciso mais do que isso. Quem assume o ponto comercial de uma outra empresa? Pega lá o ponto comercial. Somente assumir o ponto comercial não é sucessão. É preciso mais do que isso. Ponto comercial é um elemento da empresa. A sucessão exige o prosseguimento da atividade econômica organizada no seu conjunto. É o princípio da continuidade da empresa, da atividade econômica organizada. Essa é a regra da sucessão. Nós estamos com o nosso tempo esgotado
Na nossa próxima aula, nós vamos examinar alguns temas polêmicos na jurisprudência a respeito da sucessão. Na nossa próxima aula, nós vamos examinar temas controvertidos, polêmicos na jurisprudência a respeito da sucessão. Nessa aula de hoje, nós estudamos o grupo econômico, a regra da solidariedade das empresas pertencentes ao grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 5889 de 73, a Lei do Trabalho Rural. Vimos a configuração do grupo econômico urbano, do grupo econômico rural, vimos qual é a regra da solidariedade, inclusive na falência. Observamos que na falência se protege o crédito trabalhista com essa regra, porque o trabalhador cobra de outra empresa do grupo, não precisa se habilitar na falência. Examinamos as correntes a respeito da solidariedade, a tese da solidariedade ativa, grupo econômico como empregador único, a solidariedade passiva. Vimos a questão da equiparação salarial na solidariedade, o artigo 461 da CLT, confrontado com essa regra do grupo econômico. E depois começamos a estudar o tema da sucessão, os artigos 10 e 448 da CLT, que tratam da sucessão. Na aula que vem, vamos prosseguir com o tema da sucessão, com temas polêmicos, e vamos iniciar também o tema da terceirização dos serviços. Muito bem, novamente, lembro a todos, aqueles que quiserem participar, encaminhar dúvidas, podem encaminhar dúvidas para o e-mail saberdireito@stf, Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. E quem quiser rever aulas aqui, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Acesse o site e pode rever as aulas. E convido a vocês para a nossa próxima aula, para continuar o tema da sucessão e começar o tema da terceirização. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.